Você já teve a estranha e desconfortável sensação de se ver, repetidamente, sentindo as mesmas angústias? Você se esforça, tenta mudar o desfecho, mas algo mais forte parece puxar as cordas, e a cortina se fecha mais uma vez, com a mesma sensação de frustração e exaustão. Esse sentimento de estar preso em um ciclo não é imaginação sua. Esse é um dos dramas mais profundos e comuns da alma humana. De fato. E essa sensação é como ser arrastado por uma correnteza invisível. Num momento, você está na margem, com a intenção clara de fazer diferente, de não responder com raiva, de não se calar por medo, de não procrastinar aquela tarefa importante, e no momento seguinte, sem nem perceber como, você já está no meio do rio, sendo levado pela mesma torrente de reações automáticas. A frustração maior, o que gera esse caos interno que tantos sentem, é que a consciência do erro só chega depois que a cena já terminou. Só então olhamos para trás e pensamos, de novo, eu fiz de novo. E essa impotência, essa sensação de ser dominado por impulsos que não compreendemos, é uma fonte imensa de sofrimento. Precisamente. E o ponto crucial que vamos explorar hoje é que essa atitude, essa correnteza, não é aleatória. Ela segue um roteiro, um padrão secreto, profundamente enraizado, que foi escrito há muito tempo, nas primeiras páginas da sua história, e arquivado no seu inconsciente. O que poucas pessoas sabem é que esse roteiro, embora invisível para o olhar apressado do dia a dia, pode ser lido. É possível trazer seus mecanismos à luz, e entender como esse roteiro foi escrito e como ele opera, é o primeiro e mais decisivo passo para, finalmente, começar a mudá-lo. Essa ideia de um roteiro invisível é muito poderosa, mas talvez quem nos ouve se pergunte: por que a nossa própria mente criaria um roteiro que nos causa tanto sofrimento? Se o padrão é tão automático, por que ele insiste em nos levar para lugares de dor, em vez de nos guiar para a paz? Qual é a lógica por trás dessa repetição? A lógica, por mais paradoxal que pareça, é a de uma tentativa de cura. Freud chamou esse fenômeno de compulsão à repetição. Imagine uma criança que, em um momento crucial, sentiu-se rejeitada ou desvalorizada. Essa experiência foi dolorosa, avassaladora, e a mente não conseguiu digeri-la por completo. Então, na vida adulta, o inconsciente, em sua tentativa incansável de finalmente dominar e resolver aquela antiga dor, nos impulsiona a recriar cenários semelhantes. Não por um desejo masoquista de sofrer, mas com a esperança secreta de que, desta vez, eu vou conseguir. Desta vez, serei valorizado. Desta vez, o final será diferente. E assim, a pessoa que teme a rejeição, inconscientemente se coloca em situações onde a rejeição é provável. A pessoa que teme o fracasso se sabota nos momentos que antecedem o sucesso. É uma explicação profunda. E vejo um paralelo muito claro com a perspectiva da consciência. Gosto de usar a metáfora de uma floresta. Nossa mente é como uma vasta floresta. E nossos pensamentos e ações são os caminhos que criamos nela. Cada vez que reagimos de uma certa maneira a um gatilho, por exemplo, comendo compulsivamente ou evitando um desafio, nós reforçamos uma pequena trilha nessa floresta. Com o tempo, essa trilha se torna um caminho largo, batido. A mente, por natureza, busca economizar energia. Então, sempre que o gatilho aparece, ela automaticamente nos direciona para esse caminho conhecido. E a ansiedade? Ela não é a força que nos empurra para a trilha. Ela é o alarme que soa, a sirene que toca desesperadamente, sinalizando que estamos prestes a entrar, mais uma vez, nesse caminho que sabemos que termina em um pântano de arrependimento e frustração. Ela é o grito da nossa alma nos implorando para que, desta vez, a gente escolha um novo caminho. Exatamente. Seja um roteiro inconsciente tentando reencenar um drama antigo, seja uma trilha neural reforçada pelo hábito, o mecanismo fundamental é o mesmo. É um eco do passado que se perpetua no presente através da repetição cega de uma experiência mal resolvida. E o caos interno que as pessoas sentem
É o som dessa máquina funcionando sem um operador consciente no comando. É o conflito entre o desejo consciente de paz e a compulsão inconsciente pela repetição da dor. O que nos leva à pergunta mais importante de todas. Se o padrão é tão automático, tão profundamente gravado em nós, como um roteiro memorizado ou um caminho batido, como podemos começar a interrompê-lo? Qual é o primeiro passo prático, a primeira luz que podemos acender para finalmente enxergar essa trilha que percorremos todos os dias, sem nem mesmo perceber? Aqui está a grande revelação. O segredo, a chave mestra, não está onde a maioria das pessoas procura. A primeira e mais poderosa atitude que você pode tomar não é lutar contra o padrão, não é se forçar a mudar, não é se culpar por repeti-lo. É algo muito mais sutil e infinitamente mais poderoso. O primeiro passo é, simplesmente, dar um nome ao padrão. E você pode aprender a dar um nome para o padrão agora. A técnica é esta. No exato momento em que você sente aquela familiar onda de ansiedade subindo, aquele impulso para agir da mesma forma de sempre, seja pegar o celular para se distrair, começar uma briga ou ter pensamentos repetitivos, seja de rejeição, insegurança ou medo. Você para por um único segundo. Você respira. E, com a clareza de um observador externo, você diz para si mesmo: "Ah, aqui está ele. O padrão do medo de ser rejeitado está sendo ativado." Ou, "Eu reconheço você." É o padrão da autossabotagem querendo entrar em cena. Ou simplesmente, "Olá, padrão da necessidade de agradar." Nesse ato de nomear, algo mágico acontece. Você cria uma pequena, mas crucial, separação entre o seu eu, consciente, e o mecanismo automático do padrão. Você deixa de ser o ator e se torna, pela primeira vez, o espectador da sua própria peça. Caso você não consiga enxergar esse padrão antes de acontecer, não tem problema, faça isso depois, porque independente do momento que fizer, essa é a pausa sagrada. É o momento em que a consciência entra na equação. Porque o ato de nomear é como acender a luz em um quarto escuro em que você viveu por anos. Você sempre tropeçou no mesmo móvel, no mesmo lugar, noite após noite. Lutar contra um móvel no escuro é inútil. Mas quando você encontra o interruptor e acende a luz, mesmo que por um segundo, você vê o móvel, você o reconhece. Ah, é este o obstáculo. Você ainda pode tropeçar nele, especialmente no começo, mas agora você sabe que ele está ali. Não é mais um terror invisível e onipotente, é apenas um móvel. Nomear o seu padrão é acender essa luz. É o primeiro ato de poder sobre o caos. Nesse espaço milagroso que se abre entre o estímulo e a sua resposta automática, a liberdade finalmente tem a chance de nascer. Você não precisa fazer nada além disso, a princípio. Apenas nomear, apenas ver. Esse é o começo de toda a transformação, porque da próxima vez que acontecer, você já estará mais consciente e conseguirá perceber o padrão que está acontecendo. E se você gostou dessa prática, então curta, isso nos ajuda a entender que estamos no caminho certo. Sim, porque o efeito dessa prática, quando repetida, é cumulativo e profundo. Cada vez que você nomeia o padrão, você o traz do reino do inconsciente para o reino da consciência, e o que é consciente perde a sua força compulsiva. A energia psíquica que antes era sequestrada para alimentar esse ciclo de repetição e ansiedade, uma quantidade imensa de energia vital, começa a ser liberada. Ela não precisa mais ser usada para conter traumas ou reencenar dramas. Ela fica disponível para o presente, para a criatividade, para os relacionamentos, para o trabalho com propósito, para a própria vida. O que era um destino inevitável se torna, primeiro, uma tendência observável e, finalmente, uma escolha consciente. E essa escolha consciente é a própria essência da liberdade emocional e da leveza que todos nós buscamos. A leveza não é um estado de ausência de sentimentos difíceis. Isso seria irreal. A leveza é a capacidade de sentir a raiva, o medo ou a tristeza sem ser sequestrado por eles. É a paz de quem consegue assistir à peça interna,
com todos os seus dramas e personagens, sem precisar pular no palco e se identificar com o papel principal. Você aprende a honrar a existência do seu roteiro antigo, a compreender a dor que o originou, mas sem a obrigação de encená-lo mais uma vez. Você pode finalmente dizer: eu vejo você, eu entendo por que você está aqui, mas hoje eu escolho não seguir por esse caminho. Essa é a paz que transcende o entendimento. Nomear o padrão é o ato de acender a luz. Pela primeira vez, você enxerga o roteiro em que está atuando. Mas sabemos, por experiência, que a força do hábito é imensa. A compulsão à repetição, essa tendência da mente a voltar aos caminhos conhecidos, pode nos puxar de volta para o palco para encenar a mesma peça dolorosa, dia após dia. E por isso, lembre-se da imagem da floresta. Você não precisa, e talvez nem consiga, apagar as velhas trilhas da sua mente. Elas fazem parte da sua história, do seu terreno, mas você não precisa mais andar apenas por elas. A cada dia, você tem a oportunidade de, com coragem, dar um primeiro passo consciente para criar um novo caminho, um caminho mais iluminado, que leve a um lugar de mais paz. Cada vez que você respira, pausa e apenas nomeia o padrão em vez de obedecê-lo cegamente, você está fortalecendo essa nova trilha. É assim que, passo a passo, a liberdade é construída. Portanto, o grande segredo para quebrar o ciclo não está em uma força sobre-humana que você acredita não ter. Está em um ato sutil, pequeno e repetido de consciência. Lembre-se sempre disto: você não é o seu padrão, você é a pessoa que pode observá-lo. E tudo aquilo que pode ser observado pode, com o tempo, ser transformado. O poder não está em eliminar o roteiro, mas em reconhecer que você é quem dirige sua vida e não apenas atua nela.